Se você está vivendo luto e está se cobrando por não ser produtiva, esse vídeo é para você. Eu acompanho uma aluna que perdeu uma pessoa muito importante para ela e logo na semana seguinte ela já estava de volta ao trabalho e se mostrando forte por fora, mas por dentro com aquele peso enorme, aquela cobrança de produzir, de funcionar e de fazer tudo como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo, aquela dor insistente interna precisando ser sentida. Era um conflito entre eu preciso ser forte, eu preciso voltar logo, mas eu também preciso acolher o que eu estou vivendo. E isso eu percebo que é um dos maiores gatilhos e dificuldades de quem vive o luto. E logo depois, além dessa autocobrança e dessa dificuldade de conseguir discernir entre o que eu faço lá fora e como está aqui dentro, ela entrou num movimento de culpa. Porque quando não estava no trabalho, estava em casa, estava buscando refúgio em fumar, em comer doce, em vícios, ao invés de genuinamente fazer coisas que são saudáveis. E começou a vir aquela onda de pensamentos de o quão fracassada ela era por ao invés de estar se cuidando, ela está acabando ainda mais com a saúde dela através de buscar nessas ferramentas externas de vício, de álcool, esse refúgio. Só que não é necessariamente um fracasso você buscar os vícios. É um recurso naquele momento de dor. Não que seja o certo, mas a gente vai trabalhar um pouco, falar sobre esse assunto. E por fim, ela entrou também numa sensação de vergonha e num conflito interno, em uma dúvida se ela estava procrastinando ou se ela realmente estava fazendo pausas necessárias para manutenção, para a sobrevivência dela. E eu quero conversar com você hoje sobre isso. Talvez você perdeu uma pessoa que realmente faleceu, talvez você perdeu alguém porque essa pessoa por algum motivo saiu da sua vida e não faz mais parte da tua rotina e você está em sofrimento pelo apego, pelo amor, por tudo aquilo que você tinha e agora não tem mais. E se você está passando por autocobrança, por culpa, por vergonha e por dificuldade de sair desse lugar, fica aqui que eu vou explicar para você um pouco sobre isso e também trazer a autocompaixão como a solução e microações diárias para poder te ajudar a vencer esse momento de muita dor. Antes de começar, quero lembrar quem estou, Giane, professora de autoconhecimento, estudante apaixonada por espiritualidade ecumênica, por metafísica e acredito que nós não somos apenas esse corpo físico, nós estamos como consciência espiritual habitando aqui a matéria através do corpo físico, da mente, das emoções. E quanto mais a gente se apropria da nossa consciência, mais a gente se apropria da possibilidade de viver uma vida com mais leveza. Então, conversando com essa aluna, nós chegamos à conclusão de que para ela parar seria uma fraqueza. Se ela parasse de fazer as suas atividades, de seguir a sua vida por conta de sentir, por conta dessa dor profunda que ela sentia, isso seria sinal de fraqueza. E por acreditar nisso e por entender que isso era algo como uma crença dentro do subconsciente dela, ela começou a entrar em diferentes lugares de sentimentos e de ruminações mentais. Primeiro, a gente observou que ela estava num ciclo de autocobrança versus a tristeza. Então, havia o pensamento de eu preciso continuar produzindo, eu preciso continuar produzindo, eu preciso continuar trabalhando, eu não posso parar. Só que ao mesmo tempo, existia uma tristeza muito grande precisando sair de dentro dela, precisando ser expressada, precisando ser olhada.
E ao invés de olhar, ela entendia que ela precisava já voltar. Por quê? Porque dentro do que a gente entende da Matrix, né, de como funciona a sociedade, quando, por exemplo, realmente você perde porque faleceu alguém da sua família, você tem um número de dias lá de parar de trabalhar pela CLT e depois você volta, e você tem que voltar normal. E existia, pelo excesso de compromisso que essa pessoa tem com o trabalho, existia essa cobrança muito rígida e essa vozinha na cabeça falando: como que você não está dando conta? Como que você não está aqui no trabalho fazendo como você tinha, com a performance que você sempre teve? E você percebe, conforme você conversa, que por trás dessa autocobrança existe um medo. O medo de parecer fraca ou o medo de parecer preguiçosa. E quando a gente trabalha dentro de terapia, esse medo, a gente pode, desde olhar para ele, para entender qual é o pior de você ser fraca ou de ser preguiçosa, e entender para que te serve ter esse grande medo, como também a gente pode trabalhar colocando esse medo numa situação de enfrentamento, permitindo que a emoção exista, que ela faça parte, e após você permitir que ela exista, você percebe que ela vai se dissipando e vai embora. Mas o que importa aqui para gente, numa questão mais racional, mais de conversa e menos terapêutica, é que reconhecer a dor não é você desmoronar. É isso, na verdade, o que sustenta a tua força. Por quê? Porque quanto mais a gente resiste à dor, ao sofrimento, ao medo, às emoções negativas e densas, mais elas persistem. E quanto mais rápido você se permite sentir a dor, sentir a tristeza, mais você se incorpora da tua força interna. Mais rápido você sai desse processo. O segundo ponto que a gente apontou que ela estava vivendo era a questão da culpa, porque eu não estou rendendo mais, eu não estou mais produtiva como antes. E um medo de procrastinação. E aí, você precisa aprender a entender e discernir dentro do teu autoconhecimento a diferença entre procrastinação e questões de sobrevivência mesmo, pausa de sobrevivência. Então, por exemplo, procrastinação é sempre quando eu tenho energia física, o meu corpo tem vitalidade, mas eu estou adiando para mandar um e-mail simples. Eu estou adiando para fazer alguma coisa. Eu tenho uma tarefa para ser feita, eu vou lá e me distraio, vou lá conversar com o colega de trabalho, vou tomar um café, eu fico enrolando. É diferente de quando você precisa fazer, quando você já não tem energia no corpo e você não está conseguindo fazer porque você está com uma trava emocional. Muitas vezes você pode estar com os hormônios desequilibrados, muitas vezes você pode estar precisando até de uma medicação para conseguir te ajudar a sair desse lugar de trava. Às vezes você tem um choro guardado tão forte que você precisa extravasar ele, não está extravasando, e isso te faz travar. Essa pausa que o teu corpo está pedindo e te mostrando através de não te permitir ser produtiva, fazendo com que você não consiga ter foco, ter atenção nas coisas que você precisa fazer, como se tivesse o tempo todo te deixando dispersa, não é procrastinação. É um chamado para você olhar para dentro de você. Então, ou tem uma tristeza acumulada ali que está precisando dar vazão, tem um choro guardado, engolido que você precisa pôr para fora, tem um medo imenso de e agora como vai ser minha vida sem essa pessoa aqui dentro, perto de mim, uma insegurança por não ter mais essa pessoa na sua vida, tem um apego muito forte a tudo que você viveu, a todo o seu passado, tem um medo do futuro, como vai ser a minha vida sem essa pessoa.
Entende que tem um monte de emoções, tem um monte de pensamentos, tem um monte de situações internas acontecendo, que é como se elas estivessem precisando dar vazão e não te permitem ficar com foco, com atenção no trabalho, por exemplo, ou no que quer que você tenha que fazer. É um chamado para olhar para dentro. Mas veja bem, isso não é procrastinar. Procrastinar é diferente desse tipo de pausa necessária para sua sobrevivência, ok? Por fim, a gente entrou na vergonha, que ela começou a falar: olha, eu estou muito envergonhada. Por quê? Eu não estou rendendo, eu não estou sendo produzida, opa, não estou sendo produtiva, eu não estou dando conta de fazer as coisas, eu acho que eu estou procrastinando, e aí eu só quero fugir da realidade. E aí ela entrou no medo de se tornar viciada. Por quê? Porque ela falou: olha, eu chego em casa, eu quero fumar, eu comecei a jogar joguinho e fico jogando joguinho, ou fico rolando o feed das redes sociais e não quero conversar com ninguém, não quero fazer nada produtivo, só quero ficar assim fora da realidade. E aí ela entrou nesse medo de se tornar viciada, né? E se de repente agora eu começo a precisar do álcool todos os dias, porque agora parece que eu tô precisando todo dia tomar uma taça de vinho, tô fazendo hábitos nocivos para mim de uma forma exagerada. E aí até eu me lembrei, né, de uma amiga minha, quando ela perdeu a mãe, ela entrou na faculdade. Logo depois que ela perdeu a mãe, ela entrou na faculdade. E ela ficou 2 anos na faculdade. Ela vai assistir esse vídeo e vai saber que é para ela. E 2 anos depois dela ter feito faculdade, que ela estava sobrecarregada, que ela não estava dando conta de nada na vida dela mais, ela conseguiu chegar à conclusão de que ela entrou na faculdade só para fugir da realidade. E aí ela foi conseguir elaborar e sentir, processar e deixar que existisse esse luto e deixar que essas emoções represadas fossem para fora. Foram 2 anos. 2 anos fugindo da realidade através de buscar uma ocupação a mais. E é isso que você vai fazer se você não se permitir buscar uma terapia ou aprender a se auto-olhar, a se autoconhecer e a se autocuidar. Mas enfim, voltando à minha aluna, ela entrou nesse lugar do medo de se tornar viciada. E o que eu trouxe para ela foi talvez um pouco disruptivo perto do que as pessoas normalmente fariam, que falariam: não, você não pode ficar bebendo todo dia, você não pode fumar. Mas eu falei para ela: gente, nesse momento você não está dando conta de lidar. E isso é um refúgio, isso é um mecanismo de sobrevivência. Ele é como se fosse um curativo invisível ali que você está usando, mas não é para você se condenar. Eu lembro uma vez que eu tive uma perda na minha vida que foi bastante significativa, que eu passei um final de semana inteiro enchendo a cara. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Entende? Agora, óbvio que a gente tem que sempre discernir a diferença entre estar deprimida e estar depressiva. Quando eu estou deprimida, eu passo alguns dias triste, eu não quero falar com ninguém, eu posso estar buscando álcool, cigarro, drogas até, ou enfim, qualquer coisa para me distrair dessa realidade, mas isso acontece por um período breve. Agora, se isso se torna algo que leva 1, 2, 3 meses, eu tô nesse tipo de comportamento, opa, aí acende o sinal de alerta, aí eu tô entrando em depressão, aí eu preciso de ajuda psiquiátrica. Mas assim, ali na primeira semana, acabou de acontecer a perda de uma pessoa importante, você tá se cobrando porque você tá ali fazendo esse tipo de, buscando esse tipo de refúgio? Calma, easy, menos. Se é isso que você está sentindo que você precisa fazer, faz. Você só não pode permitir que isso se estenda por um longo tempo, ok? E aí, uma das coisas que a gente observou é que existia nela essa crença de que se ela se permitisse parar, ela ficaria assim para sempre. Então, ou eu vou ficar para sempre fraca, ou eu vou ficar para sempre preguiçosa. Tipo assim, eu vou gostar
de ficar nesse bem bom, né? E é pelo contrário, eu tenho grande experiência com traumas, com crises profundas, e digo para vocês que quanto mais cedo você para e encara com alguma terapia, com alguma ajuda externa, essa dor, mais rápido você liberta todas as emoções, todos os gatilhos, todos os pensamentos, todas as preocupações, todas as ruminações mentais, e mais rápido você volta a ter energia para funcionar. Se você fica querendo ser produtivo e não se permitindo parar, aí sim que você fica só andando como se fosse um carro querendo pegar no tranco que não dá conta. Você vai se arrastar até você parar. E se você não parar por amor, você vai parar pela dor. Você vai começar a ter alguma doença, você vai começar a ter algum sintoma que vai te obrigar a olhar para isso. Então vamos agora olhar rapidamente para algumas soluções simples e práticas que eu trouxe para vocês que estiverem ou passando por alguma situação de luto. Primeira coisa, reconhecer que parar é natural, não é fraqueza. Parar é obrigação de autocuidado. Troque o seu julgamento por compaixão. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o conceito de autocompaixão logo na sequência, tá? Guarda essa frase que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Terceiro, lembre-se que a cura tem o seu próprio tempo. Por que isso, gente? Porque tem gente que precisa de um final de semana e já tá ótimo. Tem gente que leva um mês, tem gente que leva 3 anos. Não queira utilizar nenhum referencial de comparação com outras pessoas. Você é único, o teu tempo de cura é único. Não se eu passei por esse lugar de me culpar e me cobrar porque eu me recuperei em 2 dias de uma grande crise. Nossa, mas será que eu tô errada? Porque foi muito rápido que eu passei por isso. Será que eu deveria tá sofrendo um pouco mais? Sai da comparação. Cada pessoa tá num lugarzinho da escadaria aí da jornada que tem que viver, e cada uma tem um ritmo, ok? Quarto, crie mini rituais de autocuidado diário. Não se obrigue a fazer nada que você não esteja com vontade, mas busque procurar perceber se tem algo que te agrada, que te traz bem-estar. Acho que hoje eu quero comer um bolo de fubá com um cafezinho preto, com aquele cheirinho que me lembrava a casa da pessoa que acabou de falecer. Hoje eu quero fazer uma caminhada para dar uma olhada na natureza, observar os passarinhos. Hoje eu quero escrever, vou pegar o meu caderninho aqui e vou colocar para fora tudo que eu estou pensando, chama journaling. Percebe no teu coração o que você pode fazer que pode te ajudar a sair desse lugar. Microações de autocuidado. Uma que você vai colocando por dia. Hoje você coloca uma, amanhã você coloca duas. Hoje você faz 5 minutos de sentar, cheirar esse chazinho de alecrim que eu fiz, que alecrim traz alegria, e beber com consciência, sentir o sabor, sentir gratidão por essa plantinha que traz tanta alegria pra gente. Hoje você consegue 5 minutos de rituais, amanhã você coloca 10, depois você pode colocar mais tempo. São nesses pequenos gestos que você vai conseguindo sair do lugar onde você se encontra. E escolha ser gentil com você mesma de forma contínua. Toda vez que essa voz da autocobrança, da autocrítica, essa vozinha aí malvada que fica aí falando com você aparecer na tua cabeça, você imagina que você é tua amiga. E muda essa voz para
como você falaria com uma amiga. Deixa eu reestruturar essa frase. Essa mãe tirana, essa voz tirana que fala com você te cobrando, ela é uma voz interna catalogada, que na psicologia a gente aprende. Ela pode ser transformada. Imagine que a tua melhor amiga está passando pelo luto. A tua melhor amiga está passando pela situação que você está passando. O que você diria para ela? Como você acolheria ela? E pegue essas frases que você diria para tua amiga e troque a tua ruminação mental por essas frases. Toda vez que vier aquela frase da autocrítica, da autocobrança, você fala: não, 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 não. Não é você que vai conversar comigo hoje. Vai ser essa voz aqui, a voz da amiga bondosa. Experimente ser gentil com você mesmo. Isso transformará a sua vida. Agora vamos dar uma olhadinha para o conceito de autocompaixão, que eu achei bem importante trazer. Por quê? Porque quando eu conversei com essa aluna, amiga, e falei para ela: olha, eu acho que você precisa ter um pouco mais de autocompaixão, ela disse que ela não sabia qual era a diferença entre ter autocompaixão e estar sendo folgada. E aí eu olhei e falei: não, a gente vai aprender, e esse vídeo eu tô gravando inclusive para ela assistir. A gente vai aprender então um pouquinho mais sobre autocompaixão para aprender a não se sentir folgada, tá? Então, autocompaixão, a capacidade de se tratar com bondade, compreensão e acolhimento em momentos de dor, fracasso ou dificuldade, em vez de cair em autocobrança e no julgamento duro. E a autocompaixão tem 3 pilares: a bondade, a humanidade comum e a atenção plena. Então, primeira questão da bondade é essa que eu acabei de falar, né? É o oposto de você ficar se autocriticando, sendo impiedosa com você mesmo. É você ter piedade, é você ter bondade, é você imaginar que você é a sua melhor amiga. E como você falaria com uma outra pessoa, você tem que aprender a falar com você mesmo, trazendo amor, acolhimento, tirando palavras de julgamento, de crítica, de raiva e substituindo por coisas boas, tá? Segunda questão é a humanidade comum. Gente, esse foi um ponto que eu demorei muito para aprender a trabalhar, que é você reconhecer que o sofrimento faz parte de ser humano, que a imperfeição faz parte de ser humana, e sair desse lugar de muitas vezes querer ser alguém, a supermulher, a super-heroína, e ser a pessoa que vai salvar o mundo, que não pode sofrer, que não pode fazer uma pausa, que não pode pedir ajuda, tá? Saia desse lugar de falar assim: ah, só eu sou assim, só eu sou uma pessoa horrível. Saia disso tudo e entenda que faz parte da condição humana todas essas dores, sofrimentos, todas essas emoções densas. Tá tudo bem ser assim. E o terceiro ponto, que é a atenção plena, é você estar consciente dessas emoções que você está sentindo, é não negar elas, é não reprimir elas. Também não precisa se fundir a essas emoções e viver a tristeza, ficar 4 dias deitada, chorando, sem consciência. Existe um método de você aprender a sentir as emoções de forma clara e consciente. Método de mindfulness, método do deixar ir do Dr. David Hawkins. Fiz um curso aqui, chama Esvaziar para Receber. Tem diferentes formas de você aprender a permitir reconhecer emoções. Opa, eu estou sentindo tristeza, ok. Reconhecer ela, permitir que ela exista, sem entrar naquele monte de narrativa, sem entrar na ruminação mental, sem ficar sentindo essa tristeza que vira ruminação, que vira medo, que vira culpa, que vira negação, que vira um monte de coisa. Tem formas de você sentir com consciência, tá? Bom, deixa eu ficar grande aqui de novo.
E aí eu não coloquei ali no slide, mas quando a gente começa a praticar essa autocompaixão, a se compreender, a ser bondoso consigo mesmo, a reconhecer a nossa humanidade, aprender a processar e sentir com atenção os nossos sentimentos e a viver com presença aqui no aqui e no agora, a gente transforma toda essa exigência em permissão para existir. Toda essa culpa em compreensão e toda essa vergonha em acolhimento. Então, invista o seu tempo em compreender mais e praticar autocompaixão. Já é comprovado, documentado em várias pesquisas o poder que a autocompaixão tem para tirar essa ruminação mental, para tirar você da ansiedade, da depressão, para aumentar sua resiliência, facilitando você sair dessas crises, para aumentar o teu autocuidado, para fortalecer teus relacionamentos, ok? Então, coloque pequenas práticas de autocompaixão na vida real. A tua fala compassiva com você mesma. De repente, escrever aquilo que você sente. Fazer pequenas permissões para você, tá? Eu anotei aqui algumas perguntas reflexivas para te ajudar também nesse momento. E eu vou fazer cada uma delas, você pode anotar para depois se perguntar. Primeira, se uma amiga tivesse vivendo o que você está vivendo hoje, o que você diria para ela? Observa, escreve e releia toda vez que você tiver com uma fala de autocrítica severa ou autocobrança com você mesmo. Segunda pergunta: de que forma você pode ser mais gentil com você mesma nessa semana? Quais são os micro hábitos que eu posso colocar na minha rotina que vão demonstrar mais gentileza comigo mesma? Como eu gostaria que os outros me tratassem? E aí você vai lá e faz o que você gostaria que os outros fizessem, ao invés de ficar esperando alguém ter bola de cristal e saber quais são as suas necessidades. Terceira pergunta: qual obrigação você pode liberar da tua agenda hoje sem culpa? Por quê? Para te ajudar a fazer mais pausas, para te ajudar a desafogar, a sair do lugar de, às vezes, estar sobrecarregada sem poder ter tempo para se cuidar de verdade. Quarta pergunta: se você pudesse trocar uma cobrança por um cuidado, qual seria? Quinta e última pergunta: qual pequeno ritual pode ser um lembrete de que você está se cuidando? Então, faça essas 5 perguntas, anote. Só esse processo de você sentar, escrever, é um processo de autocuidado, de autoconhecimento, de autoajuda, de resgate de amor próprio, de conseguir acolher um pouco mais você mesmo. E lembre-se que o luto, ele não combina com uma produtividade forçada, ele não combina com querer voltar a ser quem eu era antes. Houve uma ruptura, alguém saiu da sua vida, a tua rotina vai mudar. Seja porque o marido se separou de você, seja porque alguém faleceu, seja porque aconteceu alguma ruptura séria na tua vida. A tua vida vai mudar. Você não precisa se autocobrar a já ter as respostas para tudo. Você pode começar e deve começar devagar. Se você precisar por alguns dias de algum refúgio, não é fraqueza, tá tudo bem. Só fique com o sinal de alerta se você não vai transformar esse tipo de refúgio em um vício. Aí existe e procure ajuda médica. Busque ajuda e aconselhamento psicológico, terapêutico de alguma forma. Essas pausas são necessárias para a tua sobrevivência. Não se cobre nem julgue por parar. E permita que esses pequenos rituais sejam de fato a porta de entrada, o caminho
para a cura dessa ferida, que pode ser que leve uma semana, pode ser que leve um mês, pode ser que leve anos para ser curada. A vida não para ver o teu sofrimento, mas você pode parar um pouquinho na vida para permitir que esse sofrimento exista, integrar ele com consciência e ter mais força para seguir em frente. Tudo que você sente é legítimo. Não existe. Ah, você não deveria estar sentindo isso, você não deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo sei lá o quê. Quando você está em luto, não tem um certo e errado da tua forma de ser. E o teu autocuidado vai começar quando você começar a soltar a culpa, quando você começar a soltar a cobrança, quando você começar a soltar a vergonha, quando você se permitir ser e viver aquilo que você está com necessidade de viver, quando você acolhe a tua necessidade do momento, tá? Escolhe hoje um gesto de autocuidado, escolhe hoje começar com pequenas ações. Se permita descansar, se permita chorar, se permita viver aquilo que o teu corpo físico também está pedindo, que as tuas emoções estão pedindo, que a tua mente está pedindo. Quanto menos você se cobra e quanto mais você se permite ser quem você é e viver o que você precisa viver, mais rápido você consegue se recuperar. Tá bem? Gratidão e permaneço por aqui. Até a próxima.